Boa noite, turma. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos dar sequência à aula da semana passada, tá? E na aula da semana passada, a gente estava vendo as vias de administração de fármacos, a via oral. Hoje nós vamos dar continuidade a essa aula porque tem algumas medidas que não foram vistas na aula anterior e, e essas, né, a gente vai retomar esse assunto agora. Então, assim, pessoal, medidas corretas da via oral. Uma colher de chá corresponde a 5 mililitros. Uma colher de sopa corresponde a 15 mililitros. Um copo de água vai corresponder a 250 mililitros. Seringa sem agulha vai ser utilizado por via oral para as crianças, né, para dar a medicação direta, de preferência mais próximo à garganta da criança. Tá? E claro, aqueles cuidados especiais que a gente deve ter com alguns medicamentos e que nós, como técnicos, sempre devemos informar. Então, vou citar alguns exemplos aqui. Interação com alimentos. Existe um medicamento utilizado para osteoporose chamado alendronato de sódio. Ele é um medicamento, um comprimido grande, e esse comprimido ele não deve ser dado, né, junto com nenhum tipo de alimento, senão ele não tem absorção. Outra coisa que tem que cuidar, no caso do alendronato, é que ele deve ser tomado de manhã. Então, ao acordar, a pessoa que vai tomar o alendronato de sódio, que é um medicamento, né, para osteoporose, como eu falei, a pessoa ela vai tomar o alendronato e ela deve ficar sentada ou de pé, ela não pode ficar deitada. E ela deve tomar com no mínimo 2 copos de água, porque não pode ficar restos de alendronato no esôfago ou na faringe, porque ele pode dar erupção cutânea ou erosão cutânea, né? Ele pode formar ferida nessa região. Então a pessoa acordou, tem que ficar meia hora tomou medicamento com 2 copos de água, tem que ficar sentado de pé, não pode deitar novamente para evitar ferida, né, na região do esôfago. E daí sim, só depois de meia hora ela vai poder se alimentar. Né? Os cuidados especiais também com uma via oral são as grandes quantidades, a dose. Os alimentos, como eu já falei no caso do alendronato, né? Tem um outro exemplo que é a tetraciclina e o leite, né? Que diminui, o leite ele diminui o efeito da tetraciclina. Então, as drogas irritantes, né? Administrar com alguns medicamentos, aquelas drogas que podem irritar o estômago, e respeitar sempre esse intervalo de dose, horário e tempo, né? Como vocês sabem, né? A dose do medicamento, justamente a dose deve ser tomada extremamente no tempo certo, ideal, justamente pelo fato que nós vamos estudar para frente, que é um estudo que está relacionado ao quê? Ao tempo em que esse fármaco ele vai ficar na corrente sanguínea fazendo efeito nos receptores, tá? Por via retal, então, tem os supositórios. No caso dos supositórios, né, quais que são as vantagens? Ele vai proteger os fármacos suscetíveis da inativação gastrointestinal e hepática. Então, vai ser como que deve ser utilizado, né, supositório. Primeira coisa, né, você vai abrir lá do blister, você vai molhar eles, vai umedecer o supositório e a pessoa vai ficar de decúbito, né, virada, e colocar o supositório, enfiar o supositório via retal, né? Veja, pessoal, o supositório ele tem algumas vantagens que ele não passa pelo sistema porta. Ele vai ser colocado no intestino, mas ele vai ser colocado ali na via no reto, né, no final do intestino grosso. Então, o sistema porta, o sistema bastante irrigado que leva para o fígado direto, a absorção, ele está situado lá no duodeno, né?
Então veja, somente 50% do fluxo venoso retal tem acesso à circulação porta, que é a circulação hepática, a circulação do fígado. Quais que são as desvantagens? A absorção pode ser incompleta, especialmente em pacientes com motilidade intestinal aumentada, e pode irritar a mucosa. Indicações: estado de coma, então uma pessoa que está em coma, inconsciente, e uma pessoa que está com muito náuseas e vômitos, que não consegue parar isso aí, né? E os exemplos aí, né, de medicamentos, né, o diazepam, o metronidazol, né, e alguns anti-inflamatórios e antieméticos. Via parenteral, beleza? Via parenteral, as principais vias aí. Deixa eu voltar aqui. Então aqui estão algumas vias, né? Então vamos lá: intradérmica, ID, subcutânea, SC, intramuscular, IM, intravenosa ou endovenosa, IV ou EV. As outras vias parenterais aqui. Lembrando, enterais é que passa da boca ou intestino, tá? Parenterais é que não vai usar esse caminho para entrar, tá? Que não utiliza o trato gastrointestinal. Então tem a intraarterial, QIA, utilizado no tratamento de câncer, né? Aplicação de quimioterápicos. Intracardíaca, que é aplicada no coração, adrenalina, às vezes por parada cardíaca. Intraaraquídea, né? Via subaracnoide, isso aí é na coluna, tá? Ou chamada intratecal, é aquela dado na forma de anestesia. Intraperitoneal, peritônio é a região que envolve o nosso sistema digestivo, né? Então, no homem não é tanto utilizada essa no ser humano não é muito utilizada a intraperitoneal, é mais em animais mesmo. Mas algumas medicações às vezes, né, faz-se uso. A intraóssea, dentro do osso, intraarticular e intrasinovial para mim era a mesma coisa, tá? Intraarticular é dentro de uma articulação óssea e a intrasinovial também é na articulação, mas assim, pessoal, eu não sei falar a diferença para vocês. O que nós precisamos saber é essas aqui, tá? Intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Essas que nós precisamos ter o domínio. Isso aqui é mais para médicos mesmo. Médicos, enfermeiros. Por via parenteral vai ser utilizado a seringa, então é importante, né, pessoal, nós entendermos como que é o corpo da seringa. Então tem o bisel, o bisel ele tem um corte transversal, né, para facilitar a sua entrada. Vai ter toda a região do bico, né, que vai ter a haste da agulha e o calibre dela aqui, tá? Vai ter o corpo da seringa, esse corpo aqui é chamado de canhão também, e aqui o êmbolo, onde vai ser a dosagem do medicamento. É importante, pessoal, vocês entenderem também a questão das medidas de uma agulha, né? Quando se faz uso, às vezes é necessário, por exemplo, intramuscular, você precisa de uma haste maior, de uma agulha maior. Subcutânea, você precisa de uma agulha, de uma haste menor, tá? Então, vejam aqui, ó. Quando ele fala 30 por 7, significa o quê? Significa 30 milímetros, né, por 7 milímetros. Tudo bem? Então, 30 por 7 é essas medidas que a gente vai estar utilizando. O que significa? Esse 30 milímetros é, né, a haste, o comprimento dessa agulha. E o 7 aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser a largura, o diâmetro do buraco da agulha. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Vai ser isso aqui, ó, turma. Então imagine que nós estamos vendo uma agulha de frente, tá? Então a agulha vai ter, né? Vamos pegar aqui, ó. Isso é uma agulha. Aqui tá por onde vai sair o medicamento, né? Tá? Então o que é esse 7 milímetros? Tá?
diâmetro aqui da agulha, tudo bem? E 30 vai ser esse comprimento da agulha. Então, uma intramuscular, ela vai ter que ter o quê? Uma haste grande, né? Às vezes uma endovenosa para coleta de sangue aí, ela vai ter que ter, né? Uma, dependendo, por exemplo, pega uma pessoa obesa, você vai ter que ter um calibre maior, né? Então depende muito do tipo de seringa, da forma de medicação que você vai utilizar, tá? Então vejam aí, a intradérmica. Vamos cuidando aqui com o tempo. Eu vou deixar a atividade, pessoal, para segunda-feira, tá? Eu só vou postar a aula hoje, porque está extremamente ruim minha internet mesmo. Vejam lá. Então, a parenteral via intradérmica, a primeira que nós devemos saber. A via intradérmica está falando, né? Na derme. Então, eu gostaria que vocês observassem aqui, pessoal, uma pele. Então, veja aqui, ó, tem o músculo, tem a camada subcutânea, que é uma camada de gordura bastante irrigada, tem a derme e tem a epiderme. A epiderme é esse nosso tecido epitelial, a pele que está, né, por fora aqui. Então, na via intradérmica, nós vamos aplicar a injeção aqui, ó, nessa região da pele, dentro da pele, tá? Então, deve ser aplicados pequenos volumes. É muito utilizado para sensibilidade de algumas alergias. Tem muitos alergistas que fazem os testes. É mais utilizada para isso, tá? E é também utilizado para a prova do PPD, tá? Que é uma prova reacional de tuberculose, e o CHIC, né? Que é para difteria, mas é muito utilizado para o PPD. Ele faz o teste, aplica, né? Esse precipitado tuberculíneo aqui na pele, e daí se formar um edema aqui, esse edema é indicativo de que a pessoa teve contato com o bacilo de Koch, com a bactéria que causa a tuberculose, né? Então, possivelmente essa pessoa entrou em contato e esse contato pode ter danificado seu pulmão, tá? Mas é muito aplicado, utilizado para algumas alergias mesmo, é mais utilizado para isso. A via subcutânea, a subcutânea, né? Eu gostaria que vocês olhassem aqui, já é uma agulha que deve entrar aqui nessa camada de gordura, ó, subcutis, subpele, tá? Então a epiderme e a derme, elas fazem parte do quê? Fazem parte da pele, tá? Então a intradérmica é na pele, a subcutânea é abaixo da pele. Então ela vai um pouquinho mais fundo do que a via intradérmica, tá? Aqui o que é mais utilizada para vocês terem ideia é a insulina, né? Paciente diabético, insulino dependente, e os locais onde são mais aplicados no tecido subcutâneo, onde tenha uma grande quantidade de gordura mesmo. Então é a região dos tríceps no braço, tá? A região do glúteo médio, tá? A região das coxas e região abdominal. Essas regiões é que deve ser aplicado esse tipo de injeção. E ela não deve ultrapassar os 3 mililitros. Tudo bem? Então, só para finalizar a aula de hoje, a gente vai continuar daqui. Vamos falar ali um pouquinho sobre. Vejam, os locais recomendados: menor inervação local, acesso facilitado, parede abdominal, faces anterolateral da coxa, aquilo que eu falei, angulação da agulha, 90 graus, agulha de calibre 13 por 4,5, então 13 de comprimento por 4,5 mililitros de diâmetro. Deve ser revezado o local da aplicação. Isso no caso de pessoas diabéticas, né? De pessoas que fazem uso da insulina, tá? Então a gente para por aqui na via subcutânea, né? E assim a gente vai continuando as aulas. Uma boa noite a todos, bons estudos. Segunda-feira, pessoal, eu não sei se posto aula ou posto atividades já para vocês, mas vai estar lá. Um abraço.